Então vamos analisar isso aqui, vamos analisar com calma. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre o vício formal de constitucionalidade e o vício material de constitucionalidade? Aqui, às vezes, é difícil para a gente entender. Então isso a gente precisa entender com muita calma, porque assim, a banca adora cobrar essa diferença, né? Às vezes é um tipo de lei que o vício é material e eles tratam como sendo formal. E aí você tem que falar que está errado, né? Então vamos tentar entender de uma forma que você nunca mais esqueça. Quando nós estamos falando de inconstitucionalidade formal, a gente vai lembrar da forma pela qual essa lei está entrando no ordenamento jurídico. São os procedimentos legais que a Constituição estabelece para que aquela lei entre em vigor. Por exemplo, quem está dando início ao projeto de lei é a pessoa que pode fazer isso? Porque a Constituição Federal estabelece que tem algumas matérias, alguns assuntos, que só o presidente da República pode dar início a um projeto de lei. Não pode vir um deputado federal ou então um senador para iniciar esse projeto. Se isso for violado, inconstitucionalidade formal. Outro exemplo. O projeto de lei ele foi aprovado seguindo o quórum de votação necessário estabelecido pelo processo legislativo da Constituição Federal, ou seja, teve aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o quórum correto de votação, dependendo do tipo de lei, se é lei ordinária ou lei complementar, por exemplo, ou se é uma emenda constitucional, se houve essa violação, nós também teremos um vício formal de constitucionalidade. Então, vício formal, inconstitucionalidade formal, sempre você tem que analisar se o procedimento para que essa lei entre no ordenamento jurídico obedeceu às regras constitucionais ou não, ok? Forma, formal, procedimento. Quando a gente está falando de inconstitucionalidade material, lembre-se que matéria é a mesma coisa que assunto. Então, o assunto que aquela lei está tratando está de acordo com a Constituição Federal ou não? Vou te dar um exemplo. Se o Congresso Nacional resolve aprovar uma lei falando que haverá pena de morte, por exemplo, altera lá o Código Penal e coloca como pena do crime de homicídio pena de morte, por exemplo. Claramente nós temos uma inconstitucionalidade material, porque violou direito individual lá do artigo 5º, direito à vida. Então, esse assunto é um assunto que não pode ser tratado pelo Congresso Nacional na aprovação de uma lei. Perfeito? Maravilha. Então, feitas essas considerações sobre a diferença entre o vício formal e o vício material, a gente passa a analisar essa questão específica.